Olá, o Vida Vivida de hoje tira a claquete do comando de um dos maiores cineastas do Brasil. O nosso convidado sai de trás da telona e fica aqui de frente na telinha. Do cinema novo, a retomada do cinema nacional. Carlos Diegues, ou melhor, Cacá Diegues. Tudo bem, Cacá? Tudo bom, tudo ótimo. Bacana. A gente vai bater esse papo e você vai responder as perguntas da galera ligada aqui na telinha. Mas antes, você aí de casa, prepara a pipoca, se ajeita no sofá, que a gente vai rodar um filme com a vida de Cacá Diegues. O alagoano Carlos Diegues nasceu no dia 19 de maio de 1940. A família Diegues veio para o Rio de Janeiro quando ele ainda era criança. O jovem Cacá passou a infância e adolescência no bairro de Botafogo. Universitário, cursou Direito e Jornalismo. Ainda como estudante, dirigiu o jornal Metropolitano. Na década de 50, Carlos Diegues fez parte do Centro Popular de Cultura, o lendário CPC, ligado à UNE. O grupo do jornal e da universidade foi o precursor do cinema novo. Combativo, na época da ditadura militar, Cacá deixou o país em 69 com a então mulher Nara Leão. Dos 4 filhos, Isabel, a mais velha, segue os passos do pai no cinema. Hoje, diretor de 14 longa-metragens, como Ganga Zumba. Há 5 dias, 2 negros fujões tentaram voar para a serra. Mas não foram muito longe, não. Estão mortos no mato, apodrecendo sem orelha. E Orfeu. Mar sob o céu, cidade na luz, mundo meu, canção que eu compus, mudou tudo, agora é você. A minha voz que era da amplidão. Então, Cacá, você teve uma história com música na adolescência, né? Você chegou a tocar alguns instrumentos. Eu sempre fui muito ligado à música, eu tocava um pouquinho de violão, um pouquinho de flauta e gosto muito de música, sempre... Eu trabalho ouvindo música, mesmo filmando eu estou sempre ouvindo música, eu gosto muito de música. Mas não sou cantor, não tenho essa veleidade, não. Essa coisa da música parece que é bem forte na sua vida, né? Você, inclusive, filmou o Ver Essa Canção, que são 4 episódios, né? São 4 episódios, é. Inspirados em 4 músicas. São 4 episódios inspirados em 4 canções de amor, de 4 grandes compositores. Eu adoro o filme. Brasileiros da minha geração. Tendo por tema também o Rio de Janeiro. São 4 regiões diferentes do Rio de Janeiro, né? Contando 4 histórias de amor. E parece que esse filme teve um processo meio diferente dos outros, né? Que foi um filme que, da ideia inicial à filmagem, parece que foi Foi muito rápido. Esse filme, curto espaço, né? Foi 4 meses. Eu fiz esse filme para não ficar maluco, né? Porque isso era em época, foi pleno... Foi logo na retomada ali. Foi antes, um pouquinho antes da retomada. Eu acho até que esse é um dos filmes que começou um pouquinho o que a gente chama hoje de retomada. Mas era logo depois do famigerado Collor, né? Quando acabou todas as possibilidades de se fazer cinema no Brasil. E eu caí em mim e disse assim, não, eu faço alguma coisa, eu vou ficar maluco. Realmente, depois de tantos anos fazendo cinema, de repente você se depara com um muro diante de você. E eu devo isso muito também à minha filha, que começava a fazer cinema naquela época, que juntou os amigos dela. Esse filme foi feito com alguns amigos meus, mas também com muita gente jovem. Um dos roteiros é dela. Um dos roteiros é dela, o último episódio, o episódio de Chico Buarque é dela. E aí nós juntamos uma turma e digo, vamos fazer um filme de qualquer maneira, vamos ver, quer dizer, de qualquer maneira que eu digo vamos inventar um modo de produção, né? Eu acho que o melhor filme é sempre aquele filme possível de ser feito, né? Não existe uma tese, uma teoria de o filme tem que ser assim, o filme tem que ser assado. O filme bom é aquele que é possível de ser feito. É o que dá para fazer. O que a gente tem. Exatamente. E aí nós fizemos. Realmente, entre a ideia de fazer o filme e o filme pronto, se passaram muito poucos meses. Mas isso é raro, né, Cacá? Isso é muito raro, é muito raro, é muito raro. Embora seja possível, acho que isso daí... Olha, aliás, eu tenho o maior orgulho disso, porque logo depois do Veja Essa Canção, a situação melhorou, surgiu a lei do audiovisual, etc. E eu fiz Tieta, que era um dos meus filmes mais caros. Então,
É importante isso mostrar que o cinema não depende de grana, tanto pode ser barato quanto caro, isso não tem importância. Não é o orçamento que determina a qualidade do filme. Bacana. Vamos lá para a primeira pergunta aqui na telinha, Cacá. Eu queria saber se você acha que a iniciativa privada ela tem que incentivar a cultura de modo geral aqui no Brasil. Os ricos, eu tenho uma certa implicância com os ricos brasileiros, né? Os ricos brasileiros, eles Tem uma frase sua que você diz que rico brasileiro não dá uma boa história, né? Que eles são geralmente cafajestes e e dá sempre a impressão de que eles estão no Brasil de passagem, né? Estão por aqui de passagem, não é para ficar. E tem um certo desdém pelas coisas brasileiras, né? E a gente sabe que em todo lugar do mundo onde existe uma cultura forte, poderosa, rica, é sempre um grande incentivo da iniciativa privada. É muito perigoso o Estado produzir. Eu acho que o Estado tem que criar as condições de produção. Eu acho que o Estado tem que criar os meios de produção, né? Dar os meios de produção para que os artistas se exprimam. Mas o Estado não deve ter uma política cultural no sentido de dizer agora vamos fazer filmes históricos ou agora vamos fazer filmes disso, daquilo. É sempre muito perigoso, né? Então era importante que a iniciativa privada tivesse um papel nisso também, eu acho, né? No Brasil isso não está acontecendo e é preciso encontrar meios para fazer com que isso aconteça. A lei do audiovisual tentou, acho que houve um momento até que deu um certo entusiasmo, mas a gente vê que hoje só quem financia filme através da lei do audiovisual praticamente são as empresas do Estado, são as empresas estatais, né? A Petrobras. A BR, o Correio, né? A Eletrobras, essas empresas. Acaba que é o Estado de uma maneira Acaba ou de sendo outra. o Estado de uma maneira indireta, o que não é mal também, porque está se fazendo filme, isso é que é importante, é que os filmes existam, né? Mas aquela coisa assim que existe muito nos Estados Unidos e na Europa, de que as grandes fundações privadas financiam a risco, né? Inclusive, uma grande parte da cultura local, isso era importante acontecer. Com certeza. Então a gente vai dar uma encerrada nesse bloco e a gente volta daqui a pouco com mais Vida Vivida. Pois é, a gente está de volta com Vida Vivida, hoje conversando aqui com o cineasta Cacá Diegues. Eu queria te perguntar, dessa galera nova aí, quem é que você realmente gosta, quem você acha que tem futuro, e desses filmes novos, eu gosto de vários, assim, eu queria que você fizesse um comentário dos cineastas e dessa nova safra de filmes brasileiros. Claro. Em primeiro lugar, eu devo lhe dizer que eu fico orgulhosíssimo de ver surgir... Você vê, a gente passou tanto tempo sem fazer filme no Brasil, fazendo 1, 2 filmes. E eles fazendo comercial, né? E eles fazendo comercial. Onde é que estava essa rapaziada toda? Estavam ganhando dinheiro. Nem sabe direito onde é que estava. E, de repente, quando existe uma possibilidade mínima de fazer longa-metragem, que foi o que a lei do audiovisual proporcionou, de repente surge uma geração de cineastas, no mínimo, muito interessantes e alguns extraordinários mesmo, né? Eu acho que isso, eu não sei explicar isso direito, mas eu acho que isso prova que existe uma vocação cinematográfica no Brasil que é invencível, que pode vir 10 escolas que a gente dá a volta por cima e acaba produzindo uma nova geração de filmes. Você perguntou quais são os melhores. É difícil, eu tenho alguns meus favoritos, aqueles que eu gosto mais, mas é muito difícil porque é muita gente. Eu estava vendo aí uma estatística, de 1994 até hoje, estrearam 59 novos diretores no Brasil nesse período. É muita gente. Isso é um recorde mundial. Acho que nenhum país do mundo tem essa... De 94 para cá? De 94 para cá, desde que a lei do audiovisual começou a funcionar, para cá, estrearam 59 jovens realizadores no longa-metragem. Não estou falando de curta. Se você botar curta aí, então aí é danado. Aí você não... E o que é interessante nisso é que você vê nesses filmes e nesses cineastas as mais diferentes tendências. Não se trata do cinema brasileiro como um gênero, mas do cinema brasileiro como uma cinematografia nacional, com todas as suas tendências, seus gêneros. Sem dogmatismo, sem um discurso não vamos único, seguir essa linha, não vamos... Sem um discurso único, cada um fazendo comédia, tragédia, filmes experimentais, filmes comerciais, quer dizer, para todo gosto, né? Eu acho mesmo que o cinema brasileiro, potencialmente pelo menos, é o único cinema ocidental que pode se comparar ao cinema americano nessa coisa de dar conta de tudo, entendeu? Nós não conseguimos isso, acho que por questões econômicas, institucionais, etc., por várias razões, mas existe um poder no cinema brasileiro de dar conta de tudo
que esses rapazes todos mostram nos seus filmes, né? Para citar alguns, eu não estou fugindo da sua pergunta, quer dizer, para citar alguns, você vê Tata Amaral, Beto Brant, o Andrusha Waddington, né? A Rosane Schwartzman. Tem tanta gente no Sul, tem todo o grupo de cineastas gaúchos que são interessantíssimos. Tem uma galera no Nordeste. A galera do Nordeste, os pernambucanos, Liro Ferreira, Paulo Caldas, enfim. Na Bahia, o Edgar Novar, o Zé Araripe, enfim, tem gente, inclusive isso, aliás, é uma outra novidade desse momento do cinema brasileiro, é que a produção não está se restringindo mais a Rio e São Paulo como sempre foi. Saiu um pouco do eixo. Hoje saiu um pouco. É claro que a maioria da produção veio do Rio e de São Paulo, mas saiu desse eixo. Hoje você tem no Brasil todo, ou em muitos estados do Brasil, muita gente filmando. Agora, mesmo eu tive uma experiência, o meu próximo filme tem algumas sequências que vão ser filmadas no estado do Tocantins. E eu tenho ido lá, fui lá já uma vez para pesquisar a coisa. Quando eu cheguei lá, para minha surpresa, tem um bando de jovens curta-metragistas fazendo filmes interessantíssimos. Entendeu? Eu posso perfeitamente fazer esse filme com a equipe local. Entendeu? Que legal. Então, isso seria impensável. Aliás, eu nem sabia que existia curta-metragista no Tocantins, pois existe. E de muita qualidade, gente que sabe fazer. Bacana. Entendeu? Então, acho que essa é a grande novidade também. Quer dizer, que o cinema brasileiro hoje não é mais um fenômeno só do Rio de São Paulo, como foi na época do Cinema Novo, ou da Vera Cruz, ou da Chanchada. Hoje é uma coisa que se estendeu ao Brasil todo. Né? E existe muita gente de muita qualidade, de muito talento, né? Como esses que eu citei e muitos outros que estão por aí. Legal. Vamos lá, telinha. Cacá, eu gostaria de perguntar qual a diferença o que diferencia o cinema brasileiro para o americano? Por que no Brasil se tem uma superprodução de novelas e não tem uma superprodução de cinema como Hollywood, por exemplo? A televisão é a maior produtora de cinema em todos os lugares do mundo onde existe um mínimo de tradição cinematográfica e uma televisão relativamente importante. A televisão é a principal produtora de filmes, inclusive nos Estados Unidos. Entendeu? Então é indispensável que essa parceria seja encontrada. Eu tenho a impressão que nos últimos anos, sobretudo nos últimos 2, 3 anos, os preconceitos mútuos estão sendo derrubados. É o caso do Auto da Compadecida. É uma bobagem você ficar dizendo isso é televisão e isso é cinema. É bobagem, isso não existe. Tudo que bate numa tela é cinema. Não tem... E eu acho que esse caminho é o caminho natural a ser trilhado e vai ser trilhado, é indispensável que seja trilhado, essa parceria do cinema com a televisão. Agora, a pergunta que ele faz também sobre a hegemonia de Hollywood, isso aí é uma questão histórica. Isso é uma coisa até relativamente longa de explicar, mais fácil de entender. Quer dizer, o cinema americano se impôs no mundo como um cinema... Em todo país do mundo tem 2 cinemas nacionais, o próprio e o americano, entendeu? E por razões institucionais, políticas e econômicas, o cinema americano se tornou hegemônico no mundo todo. Hoje o cinema americano ocupa 92% das telas mundiais, e com tendência a crescer, 94%. No Brasil isso hoje está em 90%, porque o cinema brasileiro já, junto com o cinema independente não americano, já chegou a mais ou menos 10% do mercado. Mas até 5 anos atrás, o cinema americano ocupava 98% do mercado brasileiro. Aí eu lhe pergunto, tente lançar um refrigerante para competir com a Coca-Cola. Você vai levar tempo para conquistar o público que já se acostumou com Coca-Cola. Né? Eu já ouvi, por outro lado, tem realmente... existe, hoje está até passando um pouco isso, mas a gente viu recentemente aí nos últimos anos uma tendência a subestimar o que é brasileiro, a subestimar o que é nacional. Isso mudou, graças a Deus. A classe média alta, a classe média para alta no Brasil, sobretudo os ricos, são pessoas que estão com a cabeça em Miami, esse centro cultural fantástico, né? Quer dizer, eles estão sonhando com Miami, tem muito medo e muita raiva de ver o Brasil na tela. Isso aí é uma dificuldade muito grande que a gente tem de vencer, entendeu? Então são certos aspectos que, a longo período de hegemonia do cinema americano, faz com que seja uma luta muito difícil. Eu não sou contra o cinema americano, eu adoro filmes americanos, eu aprendi a fazer cinema vendo os filmes americanos, a minha infância toda, sobretudo na minha infância, quando a gente praticamente não via filmes europeus, eu só via filme americano. Não tem nada contra o filme americano. Agora, eu acho que não é bom para o Brasil, nem é bom para a humanidade, que a gente só veja filme americano. Que a gente não sabe, porque o cinema é uma maneira de você conhecer o outro. Então, seria interessante você conhecer outros que não sejam somente a cultura e o modo de viver americano. Com certeza. Cacá, a gente vai encerrar esse bloco e a gente vai voltar para o último bloco do Vida Vivida. Até lá.
está voltando com Vida Vivida, hoje conversando aqui com o cineasta Cacá Diegues. Cacá, vamos lá para telinha. Gostaria de saber, porque você sempre buscou a linha brasilianista no seu cinema, por que sempre essa linha social diferente dos Barretos que buscam inspiração no americanismo? Nem concordo que os Barretos só procurem uma linha americanista, acho que é exagero isso. Mas não, eu sou muito curioso em relação ao meu próximo, mais próximo, que é o brasileiro, né, o povo brasileiro. É uma coisa que eu aprendi desde criança, a me interessar por isso. Eu não faço filmes para ensinar nada a ninguém, eu faço filme para aprender. Você declarou que você faz filme para as pessoas do seu tempo. Você não quer que... É interessante, você não quer que o seu bisneto entenda quando ele for ver um filme seu... Eu não faço filmes nem com saudades do passado, nem como cartas para o futuro. Eu faço filme para o meu tempo presente, eu faço filme para as pessoas, para os meus contemporâneos, aqueles que vivem no mesmo tempo que eu, e procuro falar daquelas coisas que me produzem curiosidade e que eu acho que vão produzir curiosidade a essas pessoas também. Eu não acredito em passado nem em futuro, eu só acredito no presente. Legal, vamos lá. Eu queria saber, Cacá, se você incentivou sua filha a fazer cinema ou como é que foi, assim. Queria que você contasse pra gente. Não incentivei, não. Eu tenho 4 filhos e Isabel é a mais velha. Ela foi a única até agora que se decidiu a fazer cinema. Eu não incentivei, mas também não proibi. Quer dizer, ela desde pequenininha ela frequentava muito meu set de filmagem, gostava de ficar lá. E o namorado era estagiário de cinema também, então ela sempre ficou muito envolvida por isso, gostou e foi fazer. Eu não incentivei, pelo contrário, quando eu percebi que ela ia nesse caminho, eu chamei-a e expliquei a ela seriamente as dificuldades todas que ela teria que enfrentar para fazer cinema no Brasil. Mas também não proibi. Uma vez que ela decidiu por esse caminho, eu passei a ajudar, a fazer tudo que eu podia. Hoje ela é independente, tem a empresa dela, etc. Acho que dá tempo para mais uma pergunta aqui na telinha. Vamos lá. Eu queria saber, Cacá, o que é um fracasso ou sucesso de um filme? Quem decide, o público ou a crítica? Muito boa essa pergunta. Olha, eu aprendo muito mais com o fracasso do que com o sucesso, porque o sucesso embota um pouco a sua cabeça. Eu procuro, aliás, não ser vítima dos meus sucessos eventuais, porque eu acho que você não pode ser prisioneiro daquilo que você já fez, né? E, às vezes, o fracasso lhe ensina mais, né? Porque o fracasso lhe faz com que você fique, não provavelmente mais modesto, mas que faz com que você reflita mais sobre o que está fazendo. E eu me incomodo muito com isso. Eu acho que é importante que as pessoas gostem. A gente faz, eu não tenho a menor dúvida que a gente faz cinema, que qualquer artista faz arte para ser mais amado. Eu faço filmes porque eu quero ser mais amado. Eu quero que o maior número de pessoas goste de mim, goste do que eu estou dizendo, do que eu estou fazendo. E é claro que o fracasso é uma dor muito grande, mas eu acho que é preciso recebê-lo como, às vezes, como uma graça, como uma coisa muito boa que vai fazer com que você reflita sobre você mesmo, sobre o que você está fazendo, enquanto que o sucesso, às vezes, até lhe engana, lhe leva para uma direção que talvez não seja a mais fértil na sua carreira cinematográfica. Eu acho que a gente tem que aprender a conviver com as duas coisas sem se mobilizar muito com nenhuma das duas. Bacana. Dá para mais uma pergunta aqui, vamos lá. Queria fazer uma perguntinha para o Cacá, que eu sei que ele é sócio do Canal Brasil. Queria saber como é que foi essa invenção, se houve alguma dificuldade para fazer essas matérias brasileiras e gostaria de saber disso dele. Não, eu não sou sócio do Canal Brasil, eu sou frequentador do Canal Brasil com meus filmes e espectador do Canal Brasil, que eu gosto muito de ver. Foi uma ideia muito boa, muito brilhante, particularmente do Luiz Carlos Barreto, o Roberto Farias, Elito Viana, que são os sócios mesmo, Marcos Altenberg, que são os sócios mesmo do Canal Brasil. Eu acho só que é preciso tomar cuidado para que o Canal Brasil não vire um gueto do cinema brasileiro na televisão. É preciso cuidar da horizontalização da produção brasileira na televisão. É preciso que os filmes brasileiros passem também nos outros canais, não só por assinatura, como também televisão aberta. Agora, é claro que o Canal Brasil foi uma coisa fundamental, sobretudo porque eu acho que o Canal Brasil começou a mostrar, sobretudo à nova geração, a vocês, estudantes, sobretudo da área,
de que o cinema brasileiro tem uma história que não nasceu ontem, nem nasceu com a retomada, nem com o cinema novo, mas é muito mais antigo. O cinema brasileiro, pouca gente sabe, é um dos mais antigos do mundo. É um cinema que tem mais de 100 anos de existência. 6 meses depois que o cinema foi inventado em Paris, já havia projeções aqui na Rua do Ouvidor, onde foram feitas as primeiras projeções na América Latina. E depois o Brasil foi um dos primeiros países do mundo onde se filmou. E ao longo da sua história teve momentos de grande importância na produção mundial. Então o Canal Brasil está ajudando a fazer com que, sobretudo os mais jovens, saibam, tomem consciência de que o cinema brasileiro é um cinema secular. Cacá, infelizmente o programa chegou ao fim, eu queria te agradecer muito. Eu que agradeço a oportunidade, foi muito bom conversar com Foi vocês. muito bacana, infelizmente a gente tem pouco tempo, porque a gente tinha papo aqui para fazer mais uns 3 programas. E você de casa já sabe, se quiser participar do programa, dando sugestão de pauta ou mandar algum recado, nosso endereço é tvuniversidade, com C, @universidade.edu. Tá passando aí embaixo da sua telinha. E até o próximo Vida Vivida. A gente se vê. Até lá.